Opa, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou bem, quero saber de vocês. Já temos aula aqui no canal, que a gente vai estar retratando agora o movimento uniforme. Já temos aula de todos esses conceitos aqui. Se você quiser assistir, tá no link da descrição ali, beleza? Assista, é importante que você saiba o conceito de trajetória, o conceito de referencial, de posição, repouso, movimento, ponto, material e corpo extenso. Tem algumas coisas interessantes, né? Tipo assim, velocidade média. Eu vou querer tratar com vocês hoje sobre movimento uniforme. Show de bola? A aula de hoje é movimento uniforme. Mas eu acho interessante a gente fazer só uma breve revisão de velocidade média e unidade de medida. Inclusive, porque aqui tá errado, né? Então esse daqui vocês vão ver que tá errado. Mas bora voltar aqui para a tela inicial, que eu quero só introduzir vocês. Basicamente, gente, estão aqui. Bora ver uma aulinha agora de movimento uniforme. Uma aulinha da monitoria. Beleza? Show de bola. Bora lá. Vamos entender melhor como é que funciona essas brincadeirinhas aqui. O que a velocidade média é? Cara, se você já viu minha aula de função afim, você lembra que eu falei para você de um trem chamado taxa de variação, né? Lembra que eu falei para você na aula de função afim que a gente tinha o seguinte: a gente tem uma tal de taxa de variação que ela era tipo assim, sei lá, uma função do preço em função de vendas. A taxa de variação lá na função afim era basicamente o seguinte: sei lá, se você não vender nada, você ganha zero. Mas se você vender alguma coisa, se você tiver uma venda, você ganha R$ 2. Então mais você ganha zero mais R$ 2 vezes o número de vendas. A sua taxa de variação é basicamente esse 2 aqui. Porque o que esse 2 aqui ele representa? O V ele representa o número de vendas. O 2 ele representa a taxa de variação. Como que varia como que varia o preço com o número de vendas? Basicamente, o preço com o número de vendas varia de qual forma? Bom, é R$ 2 por venda. Isso é a taxa de variação. Bom, vamos pegar outro exemplo aqui. Um exemplo bom, velho. Não tô pensando em nenhum agora, mas acho que. Ó, área por litros de tinta. Se você não pintar nada, você vai gastar quantos? Opa, perdão. Não. Se você não pintar uma área de zero, você vai gastar quanto? Litros de tinta? Você vai gastar zero. Então não tem nada inicial, né, pô? Então beleza, mas agora a gente vai para a taxa de variação. Vou colocar aqui que para cada 3 metros quadrados de área você gasta 1 litro de tinta. Show de bola? Mas, então, a área total que você vai conseguir pintar com relação aos litros de tinta que você gasta é igual a zero, porque você não tem nenhum gasto. Você não consegue pintar nenhuma área gastando 0 litros de tinta, mais 3 metros quadrados por litro vezes o número de litros, tá bom? O 3 aqui, ele é o quê? O 3 ele representa a sua taxa de variação. Então, o 3 ele basicamente representa quantos metros quadrados eu consigo pintar para cada 1 litro. Beleza? É isso que é a taxa de variação. E o que a velocidade é? A velocidade é uma taxa de variação. Lucas, mas que taxa de variação é essa? Bom, é uma taxa de variação entre duas grandezas. A grandeza espaço, que a gente denomina pela letra S, e a grandeza tempo, que a gente denomina pela letra T. Lembrando que o T não vale o T maiúsculo. T maiúsculo é a temperatura. T minúsculo é o tempo. Show de bola? Então, beleza. O S, ela vai ser o nosso espaço e o T vai ser o nosso tempo. Taxa de variação. Beleza. Nossa senhora. Taxa de variação. Agora foi. Então, é uma taxa de variação que está relacionando tempo, espaço e tempo. Mas ela relaciona de que forma? Ela me diz quantos metros eu ando por segundo ou quantos segundos eu preciso andar para andar eu preciso gastar para andar 1 metro. Ela me diz quantos metros eu tenho que andar por segundo. E aí, você vai ver, deixa eu ver, você vai ver aqui na próxima, que a unidade de metro, a unidade de espaço, perdão, a unidade de distância é em metro.
unidade de tempo, então, em segundo. Então, basicamente, ela relaciona metro por segundo, ou seja, a velocidade ela é a taxa de variação da sua posição s pelo tempo, beleza? Só que como é que a velocidade mede a sua posição pelo tempo? Ela basicamente ela vai pegar uma variação da sua posição pelo tempo. Então, olha só que interessante. Ela vai variar, você pega a variação da sua posição, então vamos supor aqui, ó, pela variação do tempo. É igual a velocidade. Então vamos supor aqui que aqui inicialmente você está aqui no ponto zero. Você andou para cá. Deixa eu pegar o bonequinho aqui, bonitinho. Você veio para cá. E agora você está no ponto 10. No marco 10, né? Vamos dizer assim, no marco 10 quilômetros. E aí que você está no 0 quilômetros. Show de bola? Beleza? Tá. E aí o que eu quero de você? Olha só que interessante. Quando você está no 10 quilômetros, no 10 quilômetros aqui, olha só. Você variou a sua velocidade. Beleza? Você variou a velocidade. Oh, perdão. Nossa, desculpa. Você variou o espaço, sua posição, tá? E, tipo assim, para você variar o seu espaço, basicamente, para você sair do zero e chegar no 10 quilômetros, o que você teve que fazer? Você teve que gastar um tempo t. Então, gastou uma variação de tempo t. Show de bola? Então, por exemplo, sei lá, você está aqui no tempo t igual a zero, né? Aqui, quando você está no marco zero, você está no tempo t igual a zero, e aqui você vai estar no tempo t igual a t. Qual que é a variação do tempo? Perdão, você gastou 10 segundos aqui, né? Beleza, então aqui no tempo t igual a zero, e aí você andou 10 quilômetros em 10 segundos. Porra, você é uma máquina, irmão. Você é uma máquina. Qual que é a variação do tempo? A variação do tempo é o quê? É 10 menos zero. Vai dar, então, 10, tá bom? Por quê? Porque é tempo final menos tempo inicial. Lembrando que não tem como ser tempo negativo. Porque o que significa o tempo ser negativo? Significa que você está no passado. Por exemplo, tempo negativo eu diria o seguinte. Essa aqui é como se você imaginasse uma reta. Beleza? Aqui é o futuro. Aqui é o passado. E aqui é o agora. É o presente. O tempo negativo seria tipo assim, ó. Menos 3 segundos. O tempo negativo seria, por exemplo, sei lá, quantos minutos eu tenho de aula aqui? Já tem mais ou menos uns 7 minutos de aula. O tempo negativo, por exemplo, sei lá, seria eu fazer referência, sei lá, eu tenho um tempo negativo de menos 7 minutos. Esse tempo negativo de menos 7 minutos, eu vou fazer referência a 7 minutos atrás. Beleza? Então, o tempo negativo não faz sentido. Se a gente não vive o passado, a gente só vive o agora e o futuro. Até interessante a gente pensar. Reflexão foda aqui, né? Mas tudo bem. É isso. Então, a velocidade, ela é basicamente uma taxa de variação. Ela vai te mostrar quantos metros você anda para cada segundo. Só que a velocidade aqui que a gente vai estar tratando é a tal da velocidade média. Por quê? O que a velocidade média ela vai me dizer? Lembra lá das aulas de estatística que a média ela não reflete o valor absoluto da velocidade. Então, eu posso calcular a velocidade média de um carro, tipo 10 metros por segundo, e ele não está lá no velocímetro do carro 10 metros por segundo, mas ela vai refletir apenas uma velocidade que, se ele percorresse, tipo assim, que se ele percorresse os 10 quilômetros em 10 segundos, ele teria que fazer essa velocidade. Beleza? Vou botar 10 quilômetros, vou botar 10 metros para ficar mais real, né, velho? 10 metros. Beleza? Então, a velocidade média é isso. A velocidade média, ela indica um valor que, se ele fosse mantido constante ao longo de toda a trajetória, ele conseguiria completar esse desafio, né? Ele conseguiria completar dentro dessas estimativas, né? De andar 10 metros em 10 segundos. Show de bola? Então aqui vamos só calcular a velocidade desse camarada aí. 10 metros por 10 segundos. Então ele tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Beleza? Então ele pode ter andado tudo isso daqui, tipo assim, ele pode ter andado durante 5 segundos, ele pode ter andado na velocidade de 20 metros por segundo, e no resto da trajetória ali ele pode ter andado na velocidade de 2 metros por segundo. Tá bom? A questão vai ser o seguinte, a questão é que ele pode ter feito velocidades diferentes, mas na hora que a gente for observar um panorama geral, no panorama geral ele fez o quê? Ele fez 10 metros em 10 segundos. Então, para ele fazer 10 metros em 10 segundos, se mantivesse a velocidade constante, seria apenas andar 1 metro por segundo, tá bom? É isso. Beleza? Acho que ficou bem claro, tá? E aí, bom, tá aqui os exemplos, né? Basicamente tem aqui o que a gente colocou, mas quando precisamos calcular a velocidade média de um trajeto com pausas, o tempo utilizado é a soma do tempo parado com o tempo em movimento. O que isso quer dizer trajeto com pausas, Lucas? Me diz. Basicamente, você está aqui em São Paulo e você quer chegar aqui em
no RJ. Só que para ir de São Paulo para RJ é muito tempo. Porra, eu sei que é muito tempo porque para ir de São Paulo até Minas Gerais é muito, muito tempo. É umas 12 horas de viagem. Então, nesse trajeto aqui, eu te garanto que. Vamos estipular aqui sei lá, é 1.200 quilômetros. Não sei quantos quilômetros que são, tá? Só estipulei um valor. Bom, são 1.200 quilômetros aqui de São Paulo até o Rio. Beleza. Só que no trajeto, você não vai fazer o trajeto, tipo assim, sem parar. Você vai de São Paulo a RJ sem parar? Pô, você vai morrer, velho, pelo amor de Deus. Tem que parar pra comer, parar pra fazer alguma coisa, enfim. Então, vamos supor que aqui, nesse ponto aqui, vocês vão parar 30 minutos. Então, vou deixar aqui, ó, 0,5 horas, tá bom? E vamos supor que o trajeto todo, ele vai ser feito em 11 horas. Tipo assim, o tempo que dista as duas cidades sem parada é 11 horas. Só que vocês vão parar por 1 hora aqui para poder, sei lá. Vocês vão parar mais de uma vez, mas eu vou só botar uma parada só para vocês entenderem. Então, quando vocês param por 1 hora, se você fosse calcular a velocidade média que o carro teve que. A velocidade média do carro, você faria o quê? Você faria 1.200 quilômetros dividido por 11 horas, ou você faria 1.200 quilômetros dividido por 12 horas, que é pegar 11 horas e somar o tempo parado. Qual que seria a forma correta de fazer? Eu vou te dizer, você tem que somar o tempo que você está parado. Então você não pode pegar 1.200 e dividir por 11, porque senão vai ser a velocidade média desempenhada pelo carro. O tempo que ele está parado também está contando. É como se fosse o seguinte, eu ligo o cronômetro aqui. Aqui, eu só vou parar de contar o tempo quando chegar no Rio de Janeiro. É como se fosse o Strava. Bom, eu não sei se vocês já correram, mas no Strava você começa a contar seu tempo e mesmo você estando parado ou em movimento, o tempo vai estar continuando contando. Então, no final das contas, o tempo que o Strava vai mostrar para você lá no final, se você não roubar, se você não parar para poder, tipo assim, manter o seu pace, vai ser o tempo ali dividido pelo tempo de movimentação ou de parado, né? Pelo tempo que está parado. Então, basicamente é isso. Eu aperto o cronômetro aqui, desligo o cronômetro aqui e é isso. Basicamente o tempo total é o tempo parado e o tempo andando. Então ficaria 1.200 dividido por 12, que vai dar. Ele fez um trajeto de 100 km por hora, tá bom? Show de bola? É isso, beleza? Então bora lá. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos treinar essa questão aqui de calcular a velocidade média para cada um dos exemplos aqui, tá bom? Ó, bora lá. Eu quero que você pause, ou se você quiser, a gente vai fazer a letra A primeiro, depois aí você pode pausar, fazer sozinho e despausar o vídeo, beleza? Bora, letra A primeiro aqui. Velocidade média do camarada, como é que calcula? Delta S sobre delta T. Então vai ficar 30 metros por 10 segundos. Corta 0, vai ficar 3 metros por segundo. Agora eu sugiro que você pare o vídeo e tente fazer sozinho, beleza? Bora lá. 110 metros por 15 segundos. Então, 110 metros por 15 segundos. Beleza. Como é que a gente poderia fazer isso daqui? Ai, caraca, que número horroroso, velho. Pelo amor de Deus. Dá pra dividir por 2 por 5, perdão. Isso aqui vai dar 22. E dá pra dividir por 5 aqui. Vai dar 22 sobre 3 metros por segundo. Ah, Lucas, eu preciso saber quanto dá 22 dividido por 3. Dá pra fazer aqui rapidinho, né? Dá 710,3333. Dá esse valor aqui, mas só de você mostrar 22 sobre 3 metros por segundo, já é o valor que tá correto, tá bom? Não precisa demonstrar, tipo assim, o valor decimal aqui dividir. Só se a questão tiver, tipo assim, alternativa, e você, por exemplo, você pode deixar a questão assim, mas se a questão tiver alternativa e não tiver 22 sobre 3 nas alternativas, você vai ter que fazer a divisão para chegar no 7,333, que vai estar lá nas alternativas com certeza, beleza? Perdão, não é 7,333 não, tá? É sim. Perfeito. É sim, tá certo. Letra C. 50 metros por 2 segundos. E detalhe, tá? Ah, não. Botei sim aqui os metros por segundo. Só faltou aqui. 50 dividido por 2 vai dar 25 metros por segundo. 45 dividido por 1,5. 45 km dividido por 1,5 horas. 1,5, se você já viu minha aula, é o seguinte. A gente vai escrever como sendo 3 sobre 2. Então vai ficar 45 dividido pela fração 3 sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Show de bola? Então 45 corta com 3 aqui vai dar 15. 15 vezes 2 vai dar 30 km por hora. Beleza. Agora aqui, ó.
18 metros em 3 segundos. Então, vai 18 metros por 3 segundos, vai dar, então, 6 metros por segundo. 420 quilômetros em 2,4 horas, vai dar, então, 420 quilômetros dividido por 2,4 horas, vai dar o quê? Bom, a gente pode fazer essa conta que é o seguinte, 420 é 24 vezes 2 vezes 10, tá? Como é que eu sei disso? Porque 24 vezes 2, 21 vezes 2, perdão, vai dar 42 e 20. Ah, não. Isso aqui eu acho que não é 2,4, é 2,1 aqui, ó. Seria 2,1, perdão, tá? Então ficaria 21 vezes 10 vezes 2, dividido por 2,1. Bom, basicamente 2,1 é o quê? 2,1 é 21 sobre 10. Tá, então a gente vai ter 21 vezes 10 vezes 2 aqui em cima, que é igual a 420. E a gente vai ter aqui embaixo, dividido por 2,1, que é igual a 21 sobre 10. Então a gente só deu uma desconstruída ali nos números, tá bom? A gente sempre tenta fazer isso para tentar facilitar nossas contas. Tem uma divisão de fração, a gente conserva a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, fica 10 sobre 21. Bom, ficou fácil agora, né, velho? Ó, fica 2. Fica 2? Pô, não fica 2 não, gente, pelo amor de Deus, perdão. Fica 200, ó. Fica 2 vezes 10 vezes 10. Tava cortando 10 com 10, fica 200. 200 quilômetros por hora. Meu Deus, alto pra caralho. A velocidade da pessoa tá alta demais. Tá bom, bora lá. Questão agora a gente vai estar tratando das unidades de medida. Mas isso aí eu vou falar na próxima aula. Show de bola? Vejo você ali na próxima aula.